Estamos na Semana do Consumidor, referência à data internacional que será comemorada na próxima sexta-feira, 15 de março. Em momentos de crise, é impossível falar de consumo sem falar também de inadimplência. E segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, mais de 62 milhões e meio de consumidores não honraram seus compromissos no último ano, aumento de 4,41% na comparação com o ano anterior. Por isso, a nossa entrevista do dia vai abordar a situação dos consumidores protestados formalmente em cartório. Conosco, na ponta da linha, tabelião e representante do Instituto de Protestos de Minas Gerais, Carlos Londe. Olá, Carlos, bom dia, muito obrigada por falar conosco. Bom dia, Verônica. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com os ouvintes da Inconfidência. Legalmente, o que é o protesto e como que ele se relaciona com as relações de consumo? Bem, o protesto, Verônica, ele é um meio de cobrança regulamentado pelo Estado, com leis federais e leis estaduais, em que o credor procura o cartório de protesto para efetuar a cobrança do devedor. Então, pode ser o credor, ele pode ser qualquer credor, inclusive o credor em uma relação consumerista. Por isso, a ligação nossa com essa Semana dos Direitos do Consumidor. E juridicamente, o que é que pode acontecer com o consumidor uma vez que ele é protestado? É importante a gente falar até um pouco antes do protesto, Verônica, se você me permite. No momento em que o credor procura o cartório ele tem a obrigação de encaminhar a intimação para o devedor. E a partir do momento que o devedor recebe essa intimação, ele tem 3 dias para resolver aquela pendência no cartório sem ser protestado. Então, é um primeiro momento. Passados estes 3 dias, o devedor não efetuou o pagamento em cartório e ele também não renegociou com o credor, que é uma outra possibilidade, acontece o protesto. E depois do protesto, essa inadimplência ela é comunicada às entidades de análise de crédito e existe uma série de restrições ao crédito daquele consumidor, daquela pessoa. Então, hoje nós temos entidades que não concedem financiamento, bancos não concedem financiamento, lojas de departamentos não dão cartão para a pessoa, não permitem compras parceladas, entre outras restrições que podem ocorrer. Mas isso já não aconteceria normalmente por um sistema de informações que é mantido pelos credores? Não necessariamente. E aí você tem um outro ponto, Verônica, que é importante. O protesto ele é realizado por um profissional do direito, concursado. Nós temos uma lenda urbana de que cartório passa de pai para filho, né? Desde 1988 que isso não é verdade. As pessoas responsáveis pelos cartórios desde então são concursadas. E o fato de essa pessoa ser um profissional do direito e concursada dá a essa informação uma relevância muito maior do que aquela informação colocada pelo credor diretamente. Porque muitas vezes o credor não tem esse conhecimento jurídico que o tabelião de protesto tem para analisar aquela dívida. E o tabelião, ele só vai intimar o devedor, só vai aceitar aquele título a protesto se aquele título tiver todos os requisitos que a lei exige para aquele título. Agora, a lei fala em um prazo de 3 dias. Para uma pessoa que está endividada, numa situação de empobrecimento, de crise, 3 dias não é muito pouco? Olha, a pessoa está ganhando 3 dias a mais para efetuar o pagamento, né? Ela já está inadimplente. E a gente sempre pensa na ótica do devedor. Mas a gente precisa pensar também, Verônica, na ótica do credor. Porque se o credor não recebe, ele não vai ter dinheiro para pagar seus funcionários, ele não vai ter dinheiro para pagar suas contas, e aí você acaba criando um círculo vicioso, em que uma inadimplência acaba levando a inadimplência de outros parceiros. A gente sabe que 3 dias é pouco, mas esse prazo ele é necessário. E mesmo depois que a pessoa é protestada, isso não significa que aquela restrição vai permanecer para o resto da vida. Basta que ela procure o credor, efetue o pagamento do título diretamente para o credor autoriza o cancelamento do protesto, que pode ser feito tanto num documento físico quanto por meio eletrônico. Aí o devedor comparece ao cartório, paga os emolumentos do cartório e é feito o cancelamento. Aquela restrição desaparece do histórico daquele devedor. Digamos que um devedor que não tenha condições de quitar sua dívida, mas que tenha cumprido com todas as determinações legais. Ele compareceu ao cartório em que ele foi protestado, ele tentou conversar com os advogados do seu credor e ainda assim ele continue sem condições efetivas de eliminar a dívida. Qual é a solução para ele?
Olha, se ele tiver algum argumento jurídico, se ele entender que aquela dívida ela é indevida, que o credor está cobrando a mais, etc., ele pode procurar o judiciário. Agora, caso a dívida seja existente, realmente devida, aí não há nada que ele possa fazer por conta disso. Ele vai precisar readequar a sua agenda financeira, trabalhar, fazer todo um trabalho na sua base financeira, diminuir custos, aumentar a receita para ir efetuando os pagamentos. Não tem outra solução. O nome é educação financeira. Exatamente, isso é muito importante, Verônica, porque a gente vive numa sociedade que estimula demasiadamente o consumo. E muitas vezes a gente acaba comprando por impulso, sem necessidade, sem possibilidade. É importante que todos nós tenhamos essa consciência. Na hora que a gente vai fazer uma compra, eu preciso disso? Realmente é uma necessidade? Eu posso? Eu tenho condições? Eu estou fazendo uma compra parcelada em 10 meses. Bom, esse mês cabe na minha parcela. Mas será que daqui a 10 meses vai caber? São questões que a gente precisa perguntar para que a gente não entre, e que é um termo que eu já utilizei, né, num círculo vicioso, tá? Educação financeira. Carlos Londe Tabelião e porta-voz do Instituto de Protesto de Minas Gerais, muito obrigada pela sua participação na entrevista do dia do Jornal da Inconfidência. Bom dia para você. Obrigado, eu que agradeço. Um excelente dia para você e para todos os seus ouvintes. Reportagem Verônica Pimenta.